Alô, Ilhéus, mais um podcast, esse bate-papo sobre política, onde a gente vem trazendo aqui na nossa bancada vários pré-candidatos, apresentando para vocês cada um perfil, o que eles pensam, como eles agem, o que eles querem para Ilhéus. Essa é uma oportunidade de vocês de casa avaliarem, ver a melhor proposta, ver a melhor forma de fazer com que o seu voto venha valer a pena lá nas eleições de 2024. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui na bancada do Alô Ilhéus, Ronaldo Fé, pré-candidato a vereador pelo Podemos de Ilhéus. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao Alô Ilhéus. Obrigado, Fabíola. Bom dia, Fabíola e a todos, que estão nos ouvindo, nos assistindo. E estaremos aqui à disposição para bater um papo saudável para falarmos sobre o futuro de Ilhéus. Exatamente, Ronaldo. Um papo descontraído que a gente tem levado aqui para os ouvintes de casa, para as pessoas que nos acompanham no dia a dia, né, nessa série de entrevistas falando de política, esse bate-papo. E a gente procura fazer de uma forma muito dinâmica, que vocês de casa sintam-se aqui presentes nos nossos estúdios. Ronaldo, conta aí um pouquinho para Ilhéus. Quem é Ronaldo Fé? Ronaldo Fé é filho, é pai, é irmão, é sobrinho, é tio, é cristão, é servidor público municipal há 17 anos, que sempre tentou fazer o melhor, dar o melhor de si para a população de Ilhéus, formado em contabilidade, formado também em teologia, é cristão, como eu acabei de falar, é líder de Ministério de Louvor há mais de 30 anos na cidade de Ilhéus e conhece todas as situações que Ilhéus vinha passando no passado e que Ilhéus está vivendo hoje, uma nova fase, a cidade voltou a sorrir, a cidade está de cara nova, muitas empresas, vindo se instalar em Ilhéus, acreditando no potencial da nossa cidade, aquela velha princesinha do sul que estava abandonada e que em torno de 7 a 8 anos, reviveu, renasceu com uma nova cara, trazendo alegria ao povo da nossa cidade. Que bom, Ronaldo, ver você falar da nossa cidade com tanto entusiasmo. Ronaldo é servidor público municipal, como você disse, há 17 anos. Sim. Então, você pôde acompanhar ao longo aí da nossa história as diversas fases da Princesinha do Sul, né? Verdade. O que Ilhéus passou. Mas antes de entrar nessa pergunta, Ronaldo, eu queria ouvir de você um pouquinho, porque eu sei que para além do cristão que eu conheço já há algum tempo, do cara que é ministro de louvor, eu sei que você tem serviços prestados para a nossa comunidade. Eu sempre vi você ali envolvido, com projetos na área da música, na área de empreendedorismo. Conta aí para o povo de Ilhéus um pouquinho de como o Ronaldo consegue entregar para a comunidade aquilo que ele é, como servidor e como cristão. Ronaldo Fé, enquanto servidor, sempre procurou e procura atender as pessoas que chegam na nossa secretaria, precisando de apoio, precisando de uma informação, mesmo quando aquilo que aquela pessoa está procurando não diz respeito à nossa secretaria, mas a gente procura orientar, procura viabilizar aquela situação para que o cliente, o contribuinte, o cidadão de Ilhéus saia satisfeito e com aquele problema resolvido. A nossa secretaria é uma secretaria responsável pela Central de Abastecimento do Malhado, Central de Abastecimento da Urbis, Shopping Popular, Mercado de Artesanato e também os ambulantes, que trabalham no centro da cidade, na feira, em todos os bairros. E o que a gente faz é sempre atendê-los da melhor forma possível. Me vê a memória agora, na época da pandemia, o nosso prefeito Mário Alexandre deu um apoio total aos ambulantes de Ilhéus, porque foi um período que eles precisavam ficar em casa, por conta da pandemia, e todos eles foram assistidos de todas as formas, na área da saúde, na distribuição de alimentos, e a gente assim foi fundamental para não permitir que ninguém fosse contemplado. Então todos foram contemplados, e uma situação também que a gente sempre coloca para os ambulantes é colocar eles na formalidade. Muitos deles estavam na informalidade, nós os orientamos a fazer o MEI, participarem do MEI, que o MEI é uma forma, é um meio
deles se aposentar, deles terem direitos de saúde, de auxílio-doença, e muitos deles hoje, alguns deles já estão aposentados porque tiveram um acidente de trabalho ou por conta da idade. Então, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, através da nossa secretaria, com o nosso trabalho, com a nossa função ali de orientá-los, não deixá-los simplesmente de qualquer jeito na cidade, mas orientando para que eles procurassem formalizar. Alguns deles deixaram de ser ambulantes, colocaram sua lojinha, passaram a ser representantes comercial, porque o MEI deu uma nova visão para eles, né? E com relação também às ações que a gente estava coordenando, como o Vive Ilhéus, que foi um sucesso. No Carnaval também a gente orienta as pessoas, fazendo cadastro, né, colocando as pessoas nos seus devidos lugares para trabalhar. Também, no final de ano, na semana do Natal Encantado, a gente coordena a cantata de Natal, que acontece todos os anos, no final de ano, no mês de dezembro, ali na escadaria do Palácio Paranaguá, dando oportunidades a todas as igrejas que têm coral, a Polícia Militar, a fanfarra das escolas públicas e particulares também, coisas que há anos anteriores eram só 2 ou 3 entidades que se apresentavam, e o nosso prefeito Mário Alexandre abriu espaço para que todas as entidades, as igrejas participassem, e é um trabalho lindo que reúne as famílias, né, para estarem ali ouvindo músicas cristãs, músicas que venham trazer alegria ao seu coração, músicas que venham aproximar as famílias naquele momento que a gente está comemorando o aniversário de Jesus. E como Ronaldo Pessoa, né, como eu falei, pai, cristão, a gente tem feito também muitos trabalhos sociais nas periferias, isso há mais de 30 anos, Fabíola, não é agora, há mais de 30 anos, visitando os órfãos e as viúvas, como diz a palavra de Deus, né, que é a religião pura e sem mácula, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então a gente visitava todos os finais de semana, levando uma sopinha quente, levando uma cesta básica, levando uma quentinha, e sem fazer holofotes, sem dizer, olha, a igreja tal que está trazendo para você, é fulano de tal que está lhe dando. Não. Aqui é um povo, são pessoas que são iguais a vocês, que estão trazendo um pouco do seu carinho, um pouco do conforto para vocês, que a gente sabe que muitas pessoas que estão em situação de rua, muitas vezes não são porque elas querem, mas surgiu alguma situação da família, né, e que de repente chega numa situação que o único local adequado para eles ali é que elas estarem ali dormindo na calçada. E aí a gente já fez muito trabalho de visitação naquelas feiras livres, né, à noite, visitando aquelas pessoas, fazendo um trabalho social. Então é uma preocupação muito grande com o ser humano, né, de cuidar das pessoas e entenderem que eles fazem parte também da nossa família, né? Todos nós somos irmãos, vimos de uma só genealogia, e é isso que é interessante, a gente não esquecer, né, das pessoas que estão necessitadas, para a gente fazer uma visita, né, levar um pouco de carinho, um pouco de conforto. Então esse cidadão Ronaldo Fé tem no coração esse desejo de ajudar as pessoas, né, sem amostrar, sem cobrar, sem pedir nada em troca, somente pela gratidão, porque assim, a gente não sabe dia de amanhã, né? Tivemos informações de várias pessoas que já teve situações boas, mas depois, por conta de algumas decisões erradas, né, e caíram nas sarjetas, e outras pessoas que se levantaram. Então, assim, nós fomos uma das mãos, né, que foi lá e levantou aquele nosso irmão que estava caído, precisando de um carinho, de um conforto. Ronaldo, você falou aí uma coisa muito interessante, né? Eu vejo que na nossa vivência, né, quanto pessoa, e eu não falo só do cristão, né? Do cristão, daquele que se declara cristão, que todo aquele que confessa a Cristo, né? Mas nosso como cidadão, né? De estar cuidando das pessoas, de estar levando, né, uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. E você falou algo aí muito interessante, quando você diz assim, né, que o evangelho genuíno fala de cuidar dos órfãos da viúva.
eu não entendia, Ronaldo, essa palavra durante muitos anos da minha vida. De fato, eu dizia assim, meu Deus, o que é que tem de tão genuíno nessa palavra que uma pessoa precisa, que é tão assim, que foi uma ordenança, né? Do Senhor para o Evangelho, para aqueles que nele crê. E aí eu vou te contar uma história. Quando eu fiquei viúva, eu acho que eu entrei no meu maior momento de vulnerabilidade pessoal. Sim. E nesse momento de vulnerabilidade, eu entendi. Eu tive convicção dessa palavra. Porque não é, quando a palavra fala disso, não é só a questão que as pessoas acham que é sobre isso, que é sobre a questão financeira. Ficou viúva, ficou órfão, estão passando por dificuldade financeira. Não é sobre isso. É sobre a questão emocional, é sobre a vulnerabilidade emocional, é sobre a vulnerabilidade de quanto pessoa. E eu entendi isso genuinamente, porque assim, eu tive naquele momento pessoas assim, enviadas por Deus para poder cuidar de mim. E eu lembro-me de um fato que você que é da música, do meio evangélico, e eu vou te dizer, eu estava tão destroçada que naquele momento eu só tinha um louvor que eu ouvia de noite. E no meio dessa conversa toda, eu ouvi Deus falar assim para mim, eu vou mandar o consolo que você precisa todos os dias. E eu sempre fui movida à música, movida ao louvor. Todas as vezes que eu tô muito triste, qualquer situação, eu boto um louvor para ouvir. E no meio disso, Deus me falou assim, Fabíola, eu vou mandar o seu consolo. E eu recebi uma mensagem de um pastor que estava há anos sem falar comigo. Ele disse assim, Fabíola, eu preciso que você receba na sua casa 15 jovens da Jocum. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, eu tenho um mês de viúva, um mês eu tinha de viúva, como é que eu vou receber 15 jovens na minha casa? Ele disse, Fabíola, eu não sei. Mas nós estávamos orando e a revelação que nós recebemos é que era você. E eu disse assim, como assim? Eu falei, meu Deus, como assim? Ele falou assim, ore, peça a Deus resposta, conforte seu coração e depois você me fala. E aí, no meio disso, eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu já não via há muito tempo, e ela dizia assim pra mim, Fabíola, você lembra da mulher vestida de púrpura? Quando ela falou isso, quem conhece essa palavra sabe do que eu tô falando. Sim, eu disse assim, sim. Ela disse assim, eu te via como essa mulher. E aí, quando ela falou isso, eu disse assim, não é possível. Eu parei, orei, e aí eu liguei pra ele e falei assim, pode mandar essas pessoas, eu vou receber. E essas pessoas foram para minha casa. Veio esse ministério da Jocum de Curitiba. Esses meninos ficaram na minha casa para poder fazer o trabalho deles de finalização do curso deles de missionário. E foram 15 dias, Ronaldo, de consolo vindo do céu na minha vida. E aí eu entendi a efetividade da palavra cuidar das viúvas e dos órfãos. Eu fui cuidada. As minhas filhas foram cuidadas. Nicole estava num momento muito difícil da vida dela. Ela perdeu o pai, o amor da vida dela, o homem que ela amava e que ela respeitava. E que Nicole tem uma respeito, uma admiração pelo pai. E aquele homem foi embora, do nada. Simplesmente sumiu da vida da gente. E a gente teve esse consolo todos os dias. Todos os dias. E acredite, no final dessa jornada com esses jovens, a minha casa se encheu de alegria, se encheu de riso. E no último dia, só para quem crê mesmo, quem não crê não vai dizer, isso aí é conversa. A gente entende isso. A pessoa virou para mim, uma menina, e eu não contei para ninguém da palavra que essa irmã me deu, falando da mulher de púrpura. Vestida de púrpura, não contei nada. E aí, no final do dia, esses meninos fizeram um ato lindíssimo, chamado Ato de Lava-Pés. Todas as casas que eles chegam, que eles são servidos, eles fazem isso. E aí, um daqueles ministros que foi lá fazer o ato de lava-pés comigo, minhas duas filhas e minha mãe já estava morando comigo, minha mãe largou tudo para ficar comigo, para cuidar de mim e das minhas filhas naquele momento. Ele disse, eu via você como essa mulher de púrpura. Confirmou o que eu vi lá atrás. Então, assim, eu acho lindo quando eu vejo um trabalho voltado para as viúvas e para os órfãos. Porque eu sofri na pele a questão da carência emocional, de como do sentimento de abandono que a gente tem, sabe? É um sentimento de abandono. Quando alguém que a gente ama vai embora, é um sentimento de abandono que fica. E hoje eu entendo essa pregação. Então, cuidar da viúva e dos órfãos deve ser, sim,
sabe, algo que tem que acontecer genuíno. E parabéns por ter essa disposição de servir e de cuidar de pessoas. Nós temos um exemplo de uma pessoa que eu não vou citar o nome, mas provavelmente você conhece, que eu fui uma das pessoas que participou também, né, do processo de ajuda e de libertação dessa pessoa, que viveu 3 anos como mendigo na cidade de Ilhéus, 3 anos sem tomar banho e que se alimentava apenas de restos de lixo, de despacho, aquelas coisas que eram colocadas como oferendas, era daquilo que ele se alimentava e que não tinha nenhuma perspectiva de vida. E aí nós fomos lá, resgatamos aquele homem da sarjeta. Ele já estava no fundo do poço. Dizem que do fundo do poço não tem mais para onde vir. Do fundo do poço ali já é o limite mesmo. E eu tive o prazer, né, tive a satisfação de Deus ter me dado essa oportunidade de estar presente ali na vida daquela pessoa e resgatá-lo. Hoje ele é um cidadão de bem. Ele viaja no Brasil todo dando esse testemunho, né? É funcionário público municipal, já está inclusive até aposentado. Família de bem, viajando, anda de avião, entendeu? Não tinha nenhuma perspectiva de vida. E assim, a gente precisa realmente fazer no que a Bíblia diz, de cuidar dos órfãos e as viúvas. Naquele momento, aquele rapaz era um órfão, né? Estava ali na sarjeta, desacreditado pelos pais, pelos familiares e pelos amigos, e hoje é um cidadão de bem. Então, trabalho que a gente tem feito, participado com os nossos pastores há mais de entre 30 a 40 anos, de resgatar vidas. E isso é seguindo o que diz a palavra de Deus, né? Então é interessante, e você é um exemplo disso, né? Que Deus não te abandonou. Não, uma das formas que Deus tem de cuidar dos órfãos e das viúvas é justamente isso, usar as pessoas para que elas vão até você para te ajudar. E é genuíno a gente vivenciar isso. Uhum. Mas colocando agora o nosso coração, a nossa emoção de lado, que não tem como não ficar. Vamos lá, me conte aí, Ronaldo. É você, né? Funcionário público municipal, servidor, conhece a fundo a máquina, conhece a fundo todos os processos de dentro, né? De uma gestão, todas as dificuldades. Como contador, né? Como pessoa, conhece, enquanto profissional, mais ainda esses processos difíceis. E certamente na sua vida profissional você passou por essas dificuldades. Como é que Ronaldo hoje, né? Avalia a gestão de Mário Alexandre, prefeito Marão. Um cheiro, tá, prefeito? Um abraço pro senhor. Ele fala, o povo não manda abraço para mim, não manda assim, porque o senhor é o nosso prefeito, sim. Com certeza. Um cheiro, fica com Deus. E o prefeito Marão tem uma história com vocês, servidores públicos, né? E eu queria que você relatasse, eu queria ouvir o seu relato sobre isso. Fabiola e povo de Ilhéus, eu trabalho no município de Ilhéus há 17 anos como servidor público, e o que Ilhéus passou de anos anteriores, né, do servidor ficar sem salários por 3 meses. Meu Deus. 3 meses sem salários. Eu me lembro de um colega nosso que ele saiu tomando dinheiro emprestado para fazer feira, fazer compras na mão de agiota, e venceu aquela dívida, e o cara invadiu a casa dele e retirou a televisão à noite, eles assistindo televisão, assistindo novela. Meu Deus. Invadiu, ameaçando a casa dele e retirou a televisão da casa dele, disse que voltaria depois se ele não pagasse o resto, que ia retirar tudo, até ameaçado de morte ele foi. Então nós sofremos muito com isso. Graças a Deus, além do servidor público, eu ainda tenho outra atividade, né, transporte escolar e turismo na cidade, e a gente ainda pôde junto com alguns outros colegas, poder ajudar um pouco a esses colegas que estavam passando necessidade. Pessoas passando fome. Foi uma situação que o comércio de Ilhéus, naquela época, não vendia fiado. Quando você falava que era servidor público municipal, eles mandavam você sair da porta na hora, porque sabia que não ia receber. E a gente não tinha esperança de receber no 4º mês. Foi que no 4º mês começamos a receber,
e aqueles que estavam devendo pegavam o dinheiro e entregavam ao agiota, que banco não emprestava, só agiota mesmo. E desses 3 meses girou em torno de 6 meses praticamente, servidores públicos municipal, concursado, passando necessidade por 6 meses. Fora a questão das taxas abusivas, né? As taxas subiram em mais de 2.000%. A gente tem exemplos aqui em Ilhéus de pessoas que moram aqui e que tiveram que abrir negócios em outras cidades vizinhas, porque os impostos aqui eram muito altos, aluguéis do imóvel muito alto, alvará muito alto, a ponto dessas pessoas saírem daqui todos os dias, irem de manhã trabalhar em Itabuna ou outras cidades, e à noite retornar para Ilhéus, porque naquele período não estava sendo viável trabalhar aqui em Ilhéus. Deixa eu fazer uma interferência, Ronaldo, disso aí. E eu, nesse período aí, eu era gerente de relacionamentos e negócios da CDL de Ilhéus. E eu fiz parte da comissão que foi fazer o estudo das taxas de Ilhéus. TFF, né, que estavam todas muito altas. E nós pegamos para fazer essa base de estudo algumas cidades no mesmo poste que a nossa. E aí a gente pegou Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, a gente pegou Conquista, nós pegamos a própria Itabuna, nossa vizinha aqui, que tinha as taxas muito mais baixas que a nossa. Naquela época fez parte da comissão o vereador Ivo, que estava presente naquele momento, que nos ajudou nesse processo. Tinha mais umas 2 pessoas que eu não lembro muito agora, a Associação Comercial, a CDL. E eu lembro que nessa fase, a gente tentou, naquele período, por diversas vezes, marcar uma reunião com o governo municipal e a gente não conseguia. A gente não conseguia. Por quê? A gente só queria tratar daquilo. A gente estava perdendo os nossos comerciantes. Várias pessoas dentro do comércio de Ilhéus com aluguel, com salas para alugar e com imóveis fechados, porque as pessoas não conseguiam se estabelecer dentro de Ilhéus. Então, assim, você tocou nesse assunto e eu lembrei disso, porque eu vivenciei esse fato das dificuldades que o comércio estava sofrendo e como a gente recebia essa notícia dentro da CDL. Na época, o presidente era Paulo Gunner. Paulo Gunner fez essa comissão e tentou de todas as formas. Ele foi incansável, eu posso dizer isso, que ele foi incansável nessa tentativa de fazer com que essas taxas baixassem e não teve esse suporte, esse apoio. Exatamente. Outra situação para o empresário abrir um negócio em Ilhéus, abrir uma loja em Ilhéus, era quase 6 meses de idas e vindas e muitas delas sem sucesso. Quando o prefeito Mário Alexandre assumiu em 2017, reuniu toda a sua equipe e ele disse que queria celeridade nos processos. Hoje, em torno de uma semana, às vezes em 48 horas, o alvará já está liberado. Entendeu? Antigamente, a tramitação demorava muito, era quase 1 mês ou mais só para tramitar, fora para vir o resultado final. E aí o empresário ficava insatisfeito, e aí se mudava para outras cidades, abria os seus negócios em outras cidades, e Ilhéus ficava vulnerável à questão do desemprego. Então, quando o prefeito Mário Alexandre assumiu, e a gente se engajou enquanto servidor, fazendo nossa parte, como servidor de carreira, né, viabilizar a situação do empresário que chega ali para abrir o seu negócio, para tirar um alvará, assim que ele dá entrada no protocolo, imediatamente o servidor, o estagiário já encaminha o processo para o setor adequado ali, e naquele momento as providências são tomadas imediatamente. Então, com isso, várias empresas têm vindo para Ilhéus, a gente vê o desenvolvimento da nossa cidade. Um trabalho também interessante que o nosso prefeito Mário fez na época da pandemia, a gente fez um projeto chamado Feira Segura, né, com orientação de um médico sanitarista, orientando os feirantes, aquelas pessoas que manipulam alimentos, né, a como se proteger de contaminação e também do vírus da COVID. Do Covid, distribuindo máscaras. Cada
participante recebeu uma caixa com 100 pares de máscaras, pacotes de luvas, bandejas de isopor descartável, aqueles fios de plástico filme, entendeu? E com isso, Ilhéus saiu na frente. Muitas pessoas deixaram de se contaminar, muitas pessoas não morreram, né, sobreviveram por conta de ações que o prefeito Mário Alexandre tomou, que chegou à frente de várias cidades, inclusive, né, eu me lembro na época do Covid-19 que a gente também estava à frente, né, na linha de frente, distribuindo máscaras. A gente chegava no interior, onde as pessoas não tinham ainda aquela visão, aquela conscientização. A gente distribuía máscaras de graça. E a gente sabia que naquele momento algumas farmácias, alguns vendedores, né, a máscara custava 20 centavos. Já tinha pessoas vendendo de R$10 uma máscara descartável. E a gente fez uma mobilização com algumas pessoas, com alguns amigos, né, da cidade que doavam o seu tempo fazendo aquelas máscaras, e a gente distribuía. A gente conseguiu arrecadar mais de 15 mil máscaras e distribuir para o povo, para que as pessoas evitassem de pegar aquele vírus chamado Covid-19. Outra situação também que a gente vê positivamente com relação a muitas empresas grandes, né, de grandes portes, que vêm se instalando aqui na cidade, isso acreditando no potencial da cidade, acreditando também na gestão do prefeito Mário Alexandre. Então, enquanto servidor, né, vim contando a história passada, que ficamos 3 meses sem salários, e numa gestão anterior, a gente recebia o salário no 5º dia útil do mês subsequente, ou seja, lá para o dia 5, 6, 7, 8 do mês seguinte. Enquanto isso, as faturas já tinham vencidos, a conta de água e luz também, e acabávamos pagando aqueles juros por conta dos salários atrasados. E uma coisa positiva que deixou todos os servidores, né, felizes, alegres e satisfeitos com relação ao pagamento do salário, que em muitas vezes, Fabíola, o pagamento sai antes da data prevista, antes do final do mês. O prefeito Mário Alexandre tem esse carinho com o servidor público de não atrasar os salários. Eu me lembro que o ticket de alimentação antes não tinha, né? Depois passou a ser R$120 em gestões anteriores, e na gestão do Mário Alexandre quadriplicou, né? R$630 o ticket de alimentação, que resolveu a situação de muitos colegas, né, que ganham, né, um salário mínimo, e acrescentou esse ticket de alimentação também, que sai no período certo. Quando chega no final do ano, ainda vem ainda um bônus a mais, entendeu? Isso traz alegria ao servidor público, de trabalhar com alegria, sabendo que no final do mês certinho ele pode fazer aquele compromisso, que o salário está em conta. Então, a gente pode avaliar, trazer uma avaliação positiva do prefeito Mário Alexandre como o melhor prefeito de todos os tempos que Ilhéus já teve. Alguém já diz aí que ele copia, né? Copiou o morro, que o morro alguém já fez, mas o que ele fez foi totalmente diferente, né? A gente tem o prazer de andar nos morros de Ilhéus, a gente vê as pessoas felizes, né? Os morros todos bem arrumados, escadarias bem arrumadas, bem iluminadas, né? Se a gente for agora aqui enumerar, né, a gente vai passar aqui praticamente a manhã toda e não consegue fazer esse fechamento. Mas, assim, Ilhéus trouxe um desenvolvimento muito grande. Ilhéus voltou a sorrir com relação em muitas situações, a empregos, a renda, entendeu? Então, a avaliação que eu faço do nosso prefeito Mário Alexandre como o melhor prefeito de Ilhéus, tanto para o cidadão ilhéense, quanto também para o servidor. Se você for perguntar a qualquer servidor, vai dizer a mesma coisa, entendeu? Não é coisa manipulada, é uma coisa de coração realmente. O Mário Alexandre nunca fechou as portas para o servidor, né? Todas as vezes que precisou conversar, negociar, é claro que a gente sempre busca algo mais, né? Você é concursado, você sempre procura algo melhor, um melhor salário, né, um trabalho melhor, condições melhores de trabalho, e o prefeito Mário Alexandre tem sempre deixado as portas abertas, tem ido
junto ao servidor, negocia, entendeu? E no final fica tudo certinho, todos saem felizes, né? Felizes com essa aproximação que nós temos com o Mário Alexandre, coisa que com outros prefeitos era difícil, ninguém se conversava. Então, eu avalio positivamente a gestão do prefeito Mário Alexandre, e a gente precisa entender, povo de Ilhéus, que precisa ter uma continuidade. Ilhéus não pode retroceder, né? Se a gente não pensar melhor, se a gente não avaliar melhor, se a gente usar de emoção ou de ir pela cabeça dos outros, Ilhéus corre o risco, pode correr o risco de retroceder. Então, retroceder jamais, jamais, jamais. Ilhéus voltou a sorrir, as pessoas estão mais felizes, é uma cidade abençoada por Deus, é uma cidade que as pessoas lá fora, né, veem como uma metrópole, né, como uma capital, realmente a princesinha do sul. Então, o nosso prefeito Mário Alexandre está de parabéns e a gente precisa dar continuidade a esse trabalho. Falando, Ronaldo, aí vem na sua avaliação, né, vem na sua fala, uma fala de alguém que tem pertencimento, de alguém que reconhece, né, o que recebeu. Eu falo sempre que o pior sentimento é sentimento de ingratidão. E eu vejo aí que vocês, e você não é o primeiro servidor que vem aqui e que faz esse relato de quanto é grato ao prefeito Mário Alexandre por ter levado e ter garantido a dignidade de vocês. E falando nesse processo que você colocou aí de evolução, né, de não retroceder, diante desse pensamento, o prefeito Mário Alexandre indicou, né, o ex-secretário de gestão Bento Lima, o craque da gestão, para a sua sucessão. Como você, Ronaldo Fé, avalia essa indicação? Eu vejo que o nosso prefeito Mário Alexandre acertou, né? Como em tudo ele tem acertado na nossa cidade. Desde 2017, ele vem acertando, né, nas decisões. É uma decisão pensada, bem avaliada, né, pela equipe e pelos servidores, né? E a gente entende assim, a gente chama de nosso Bento, porque quando o Bento Lima chegou, em 2017, eu tive o prazer de trabalhar com ele, né? Me apresentaram para ele por conhecer da máquina, né? Fazer parte da máquina da prefeitura, como servidor de carreira, estar junto com ele ali, orientando e mostrando ali os caminhos e tal. Então, via como uma pessoa super competente, uma pessoa focada, né? Uma mente incrível, uma, né, mente brilhante. Brilhante, de não esquecer das coisas, não esquecer de nome de pessoas, não esquecer de situações. E ele estava sempre à frente, tomando decisões sábias, né? E assim, eu avalio essa decisão do nosso prefeito Mário Alexandre e apresentar Bento Lima acertada. Aí muita gente, algumas pessoas diziam que não conheciam ele, mas hoje já está conhecendo. Bento tem ido nas ruas, tem ido nos morros e assim tem agradado o coração das pessoas. Nós tivemos no Dia das Mães uma homenagem ali na Central de Abastecimento do Malhado, que algumas pessoas ainda não conheciam o Bento Lima, né? E quando conheceram daquele dia, se apaixonaram de graça. Eu tinha uma senhora que estava do meu lado e falou assim: rapaz, eu não conhecia, já só veio falar. Já estou apaixonada por ele, né? Pela pessoa do Bento Lima. Então, assim, quando você não conhece uma pessoa, você não tem como avaliá-la. Mas eu tive o prazer de conhecê-lo desde 2017, trabalhar junto com ele. E digo para você, Fabiola, povo de Ilhéus, que foi uma decisão acertada do nosso prefeito Mário Alexandre em escolher Bento Lima, que hoje é o melhor nome para Ilhéus. Um cara super competente, um cara que conhece os problemas da cidade, que é sensível também, né? Que chora quando precisa chorar, ri quando precisa sorrir, quando precisa estar sério, tem que estar sério, quando precisa tomar decisões sábias, ele sabe tomar decisão sábia. Então, para mim, foi uma decisão acertada, e eu digo para vocês, Bento Lima é o meu candidato a prefeito, não vejo outro
Não vejo uma segunda via, não vejo nenhum que chama de vir algum tipo salvador da pátria, e a gente precisa dar continuidade para que Ilhéus caminhe no rumo certo, né, na direção certa, para a felicidade de Ilhéus. Então eu peço aos amigos, aos irmãos, né, aos pastores, que avaliem melhor, pensem melhor. Eu creio que a igreja está orando para que Deus coloque em pessoas certas, né, para que a cidade continue sorrindo, para que a cidade continue avançando, para que a nossa cidade continue desenvolvendo, crescendo, porque o passado passou, né? O passado, aquele passado ruim, a gente tem que deixar para trás. A gente tem que seguir agora novos rumos, né, com novas perspectivas. Tem outras empresas grandes que têm interesse, empresas grandes, redes de empresas grandes querendo se instalar aqui em Ilhéus, e que, por conta de acreditar nesta gestão, entendeu? Nós tivemos no passado empresas saindo, fugindo de Ilhéus, porque não acreditavam mais em Ilhéus. Perdemos o Moinho, perdemos a Petrobras, perdemos a Brasilgás. Outras empresas saíram daqui, empresas grandes no ramo de informática do passado, e que muitas delas estão retornando porque estão acreditando na nossa cidade. Uma coisa interessante, Fabiola, uma empresa de informática daqui de Ilhéus ganhou a concorrência, ganhou a licitação para fabricação de urnas eletrônicas, entendeu? Imagine, senhores, quantas outras empresas existem. Eu vou falar o nome da empresa primeiro, que a empresa, ela é patrocinadora do Alô Ilhéus, então eu posso falar. Primeiro que o nosso Silvio Comim é um querido, é um cara que tem é o presidente hoje, né, do Cinec. Cinec. Então o Silvio traz essa representatividade muito forte ali do que ele tem lutado para o polo de informática, né? Eu tive o prazer de entrevistar Silvio, e Silvio colocou que, além dessa questão do lado do polo de informática, da construção das urnas eletrônicas sendo fabricadas aqui dentro de Ilhéus e sendo colocadas para o Brasil inteiro, a gente tem hoje primeira máquina de ressonância sendo construída aqui dentro do nosso polo industrial. Olha aqui, da nossa cidade, olha que evolução. Pessoas não sabem disso. As pessoas dizem assim, para que aquilo serve? Gente, aquilo ali é um grande projeto, e as pessoas precisam conhecer da sua cidade, as pessoas precisam avaliar o que acontece na nossa cidade, vocês precisam se interessar por esses assuntos, porque quando a gente tem conhecimento, quando a gente sabe de fato o que acontece, a gente não se emprenha por qualquer falácia, não, porque de falácia a gente está cheio. A gente precisa de pessoas que realmente tenham conhecimento e tragam esse conhecimento pra gente. Silvio, um abraço, tô te esperando aqui novamente, tá? Silvio também é meu amigo, viu? Um abraço. De vez em quando a gente se encontra aí nesses projetos que a gente tem da inovação, né? Sim, tecnologia e inovação. Isso, através do nosso diretor Lucas Eloy. E também, Fabiola, aqui em Ilhéus também fabrica drones. Sim. Entendeu? Tivemos uma amostra de um drone praticamente do tamanho dessa mesa, lá no nosso drone de mapeamento da cidade. De mapeamento da cidade. Parece quase o tamanho de um mini helicóptero, né? Nós temos também aqui, aliás, uma fábrica de perfumes, que eu não vou falar o nome, né? Mas que essa fábrica ela é conhecida no mundo todo. Eu tive o prazer de transportar uns turistas na época dos navios, e aí nós passamos na porta de uma loja, né, de perfumes, uma loja bem conhecida, de uma marca de perfume. Peraí, eu falo, tá? Eu falo o nome da fábrica.
Ele disse, nós precisamos preparar a nossa cidade. E tudo que vem sendo feito é para chegar aos 500 anos de Ilhéus, Ilhéus com a cara que ela merece ser reconhecida. Ronaldo, bate-papo bom, passou rápido, já excedemos o nosso horário. Tá vendo aí? É bom conversar com gente que conhece, que tem conhecimento, que fala. Mas eu queria sim, Ronaldo, finalizar a nossa entrevista, você fazendo diretamente para o povo de Ilhéus, deixar sua mensagem de reflexão daquilo que você, como pré-candidato, almeja, daquilo que você enxerga e daquilo que você quer que toque lá no coração do nosso povo, né? É uma mensagem de reflexão mesmo. Isso. Nós fomos convidados por vários colegas de trabalho, por vários amigos, vários irmãos de várias igrejas, por vários pastores, inclusive os nossos pastores, né? Que eu quero mandar um abraço para todos os nossos pastores, né? Que moram no nosso coração, para fazer parte desse processo, que a gente já ajuda as pessoas, a gente já trabalha muitos anos cuidando das pessoas, e a gente está precisando de ter essa oportunidade, né, de renovação até na Câmara, né, renovar um pouco para que novos projetos, né, sejam executados na Câmara de Vereadores, né, que o trabalho do vereador ele é legislar, fiscalizar as obras, fiscalizar o executivo de uma maneira responsável, e a gente precisa de renovação. Então estamos colocando à disposição dos nossos amigos, né, do povo de Ilhéus, que avalie direitinho, né, que não olhe apenas com o coração, mas com a razão também. E a gente pretende, né, a gente quer também fazer parte desse projeto, como a Fabíola já falou, e para isso a gente está colocando à disposição dos amigos, né, da população de Ilhéus, de todos os bairros, dos distritos, dos morros, do nosso bairro. Queria mandar um abraço para os nossos amigos ali da Morada do Porto. Queremos mandar também um abraço para os nossos amigos do Nelson Costa, um abraço para os nossos amigos ali do Banco do Pedro, que foi a minha terra natal, onde eu nasci, né, passei parte da minha infância ali, entre Banco do Pedro e Rio do Braço. Então, um abraço para esses amigos. Também os nossos colegas da Prefeitura Municipal de Ilhéus, que muitos deles sempre nos procuraram e sempre tiveram nosso carinho, nosso apoio em tudo que vocês precisaram, a gente teve sempre à disposição. Então, peço que vocês avaliem, né, todo o pleito, toda a situação, que avaliem essa questão. Nós estamos, como nós falamos aqui, há 92 dias, né, da eleição agora para 2024. E a gente espera que vocês façam a decisão certa, a decisão correta, para que Ilhéus continue nos trilhos certos do desenvolvimento e para a felicidade de todos. Gente, olha que papo bom, né? Gostoso, já passou rápido. Quando tem muita informação, quando tem coisa boa, rapidinho o tempo passa. Eu quero pedir para vocês seguirem o Ronaldo. Ronaldo, deixa aí sua rede social. Nós temos no Instagram, que é Ronaldo Fé, e Ronaldo Silva no Facebook, e também no WhatsApp. Pronto, gente, olha lá. Então segue o Ronaldo para você saber um pouquinho do trabalho dele, o que ele vem desenvolvendo. E eu quero pedir para vocês de casa seguir lá o Alô Ilhéus no YouTube, aloilhéus.oficial, lá no Instagram, aloilhéus.oficial. Isso enriquece o nosso projeto, tê-los conosco, tá? Todas as vezes que a gente solta um podcast lá no canal do YouTube, cá no Instagram, no dia seguinte, a gente solta aquela biografia, o Você Sabia da quem a gente entrevista. Nesse caso, a gente está nessa edição dos pré-candidatos, a gente solta um Você Sabia de cada pré-candidato, onde a gente conta um pouquinho da história, fala um pouquinho deles, aquilo que a gente não tem tempo, né, para fazer aqui, porque passa muito rápido, vocês vão conhecer lá no Instagram. Então, para isso, segue lá, aloilhéus.oficial no Instagram. Gente, prazer tê-los conosco por mais esse podcast. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!